Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tá começando por aqui mais um vídeo e hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo, que é da Disney. Hoje vamos falar de estratégia de parque para o Disney Hollywood Studios. Mas antes da gente começar no tema aqui do canal, eu, é claro, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que isso faz com que eu consiga gravar mais vídeos e trazer mais dicas de viagem para vocês. Então vamos lá, sem enrolação, vamos direto ao assunto. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que antes de ir para Disney, eu pesquisei em torno de 14 anos e meio sobre o tema. Mas de estratégia de parque, foi nos últimos 6 meses antes de ir para Disney que eu olhava o quê? Os horários de abertura e fechamento, eu olhava os horários das filas das atrações para mim ter uma ideia quando tinha mais fila, quando tinha menos fila. Eu assisti diversos vídeos no YouTube de outros canais também, né, de pessoas que fazem vídeos sobre os parques, e eu cheguei numa conclusão, que o meu roteiro dentro do parque ia depender, primeiro, do que eu iria priorizar, como as atrações top que eu queria ir ou os shows que eu gostaria de ver. E em segundo, o tempo de fila me guiaria por dentro do parque onde ficaria melhor o meu roteiro. E como saber o tempo de fila de uma atração no dia que você vai? Não tem muito o que fazer, gente. Tem que criar estratégias e ser flexível enquanto você estiver dentro do parque. Tem algumas coisas que são imprescindíveis para quem vai na Disney. A primeira é, você tem que ter o aplicativo da Disney baixado aí no seu celular, para você poder acompanhar esses tempos de fila sem ter que se deslocar até a atração. A segunda dica, e eu acho que é a mais importante, vale para qualquer parque de Orlando, gente, é chegue cedo. E eu vou dizer para vocês a minha experiência no Hollywood Studios. O Hollywood Studios, ele abre 30 minutos antes para quem é hóspede da Disney. Eu não era hóspede da Disney, mas eu cheguei lá no parque, na frente da entrada, às 8h30 da manhã. Por que isso? Você já está mais na frente da fila da entrada das pessoas que vão aguardar até às 9 horas. Exatamente às 9 horas eles abrem para quem não tem esse benefício, vamos dizer assim, da entrada antecipada. Nessa meia hora, eu já fui acompanhando as filas, como elas estavam, porque os hóspedes iam chegando e já iam formando fila em algumas das atrações, né? Então, a minha decisão de começar o parque Disney Hollywood Studios, por exemplo, pelo Rise of the Resistance, que é uma atração imperdível da área de Star Wars, foi porque lá eu vislumbrei que tinha apenas 15 minutos de fila naquele dia que eu fui no parque. Então, primeiro, chegue cedo e segundo, tenha o seu aplicativo aí instalado no seu computador, no seu celular, que vai ajudar com certeza muito nesse guiamento aí durante o seu dia de parque. Outro dia também me perguntaram do fura-fila, se eu usei algum tipo de fura-fila no Disney Hollywood Studios. E não, gente, eu não usei nenhum tipo de fura-fila. 3 dias antes, agora pela regra da Disney, abre no aplicativo. Se você quiser comprar, você tem que estar com a sua localização nos Estados Unidos, o fura-fila. Ia dar mais ou menos uns 45 a 50 dólares a mais do ingresso que eu já tinha comprado, 50 para mim, 50 para Trick. Então a gente resolveu não adquirir fura-fila. Todas as atrações e essa estratégia que eu vou passar para vocês nesse vídeo aqui é sem nenhum tipo de benefício de fura-fila da Disney. Vamos lá, pessoal. Antes de eu compartilhar a minha tela aqui com vocês e ir explicando um pouco de como foi a minha estratégia de parque, eu queria dizer que tínhamos duas premissas. A gente queria sim ir nas principais atrações, mas nós queríamos também desfrutar um pouco do parque. Ou seja, no momento que eu fosse na área de Star Wars, numa atração, depois que eu fizesse as principais atrações, aproveitar para tirar foto, aproveitar para ir nas lojinhas, para não ter que estar indo e voltando dessas áreas muito tempo. E também reduzir um pouco da quantidade de passos que você dá dentro do parque, que é bem grande, são quilômetros por dia. Então,
essa foi também uma das premissas que a gente utilizou. Ok, nós vamos nas principais atrações, mas nós vamos querer ver esses outros detalhes, que tem muita gente que quer zerar as atrações do parque, os shows do parque, e acaba não dando atenção aos detalhezinhos que tem lá em cada uma das áreas, que são bem decoradas, bem temáticas. Outro ponto que é preciso falar é sobre a nossa alimentação. Nós optamos por levar lanche para dentro do parque. Para quê? Para que a gente fosse comendo enquanto estivéssemos na fila das atrações e que assim a gente não perdesse esse tempo dentro de um restaurante. Por quê? Porque nós não priorizamos ir num restaurante temático. Agora, se você quer ir em um dos restaurantes que tem dentro do parque, são lindos, maravilhosos e também um pouco caros, mas se você quer ir num restaurante temático, também vale super a pena incluir no seu roteiro. No nosso caso, nós não incluímos nenhuma parada por muito tempo dentro de um restaurante, a não ser para ir ali comprar um sorvete, comprar um sanduíche, alguma coisa desse tipo, mas pegou e saiu caminhando para que a gente pudesse aproveitar esse tempo dentro da fila da atração para ir comendo. Vou pegar aqui minha colinha para nem não esquecer de nenhuma das áreas, mas o Hollywood Studios ele tem 9 áreas principais, que são elas: a Hollywood Boulevard, que é onde a gente entra, depois tem a Sunset Boulevard, Animation Courtyard, Toy Story Land, Star Wars, a Grand Avenue, a Pixar Plaza, a Commissar Land e a Echo Lake. Todas essas áreas nós passamos. Tem atrações em todas as áreas? Algumas têm os shows, outras têm as atrações. É um parque menor, tá? Bem menor do que o Magic Kingdom, por exemplo. Mas já dá para dar uma cansada aí por andar em todas essas áreas. Também conhecer as lojinhas, os detalhes, a decoração de cada uma delas. Então, querendo ou não, você vai cansar do mesmo jeito, mesmo ele sendo um parque menor, tá? Então, nossa estratégia, como eu falei antes, foi iniciar pela área de Star Wars. Por quê, pessoal? Era a atração que tinha menos fila e que nós tínhamos priorizado dentro do nosso planejamento. Ir na Rise of the Resistance. Além disso, essa atração ela quebra muito durante o dia, ou seja, ela para, né? E por esse motivo eu já tinha lido bastante, assim, se você quer ir nessa atração e é imperdível para você, tem que ser uma das primeiras para você não cair aí numa possibilidade de ela quebrar e não retornar mais. Então, fomos primeiro na Rise of the Resistance. Depois, dentro da área de Star Wars, nós seguimos para a atração da Millennium Falcon, que também tem lá. Terminando essas duas atrações, nós passeamos pela área, fomos nas lojinhas, fotografamos ali o que nós queríamos, que tem várias naves, é bem temático, é bem parecido com o filme do Star Wars. Eu confesso que eu não sou fã, né? Meu pai é fã, me falou um monte pra ir e tudo mais, que é muito legal, né? A saga de filmes. Eu não sou fã e realmente é tudo muito bem feito. Não tem como sair de lá sem dar um elogio para a área de Star Wars. Então, essa foi a primeira área no nosso dia de parque a ser completa. Terminamos então a área de Star Wars e fomos direto para Toy Story Land. Era a segunda área prioridade pra gente. Isso porque assistimos filmes do Toy Story quando éramos criança, né? Fez parte da nossa infância. E estar ali numa área totalmente temática e também andando nas atrações era um dos nossos objetivos, com certeza. Quando nós chegamos na área, nós fomos direto para Sling Dog Dash, que é a montanha-russa do cachorro lá do filme, né, que é uma mola. Ali sim, ali nós pegamos bastante fila, porque todo mundo quer ir nessa atração. É adulto, é criança e tem vários horários assim, e todos estavam lotados. Então ali foi a maior fila que a gente pegou, em torno de 40 minutos, né? E aguardamos sim para poder andar nela e foi muito divertido. Uma das melhores montanhas-russas, assim, mais nível de criança, assim, mais decoradas e mais engraçadinhas para ir. Adoramos. Depois dali a gente foi pro Toy Story Mania, que é tipo um joguinho assim de tiro ao alvo. Você compete então com a pessoa que tá ali do seu lado.
No caso, eu e o Patrick competimos. E tinha mais 2 pessoas no carrinho atrás. É os melhores do carrinho, né? Que vão ganhar. Também muito legal. E ali nessa área também tem uma atração que é a do Alien. Só que ela é tipo uma xícara, assim, daquelas xícaras que tem nos parques, assim, que você vai girando. Eu já confesso que isso não me faz muito bem, então a gente acabou não indo. Mas se é uma criança que gosta e tudo mais, tem mais essa atração ali na área de Toy Story. Depois, de novo, paramos, fotografamos, olhamos todos os detalhes. Acho que tinha uma lojinha ou 2 ali. Fomos olhar, né? Pode ser um quiosquezinho, que seja, a gente sempre olha. E depois, próxima área. Então, saindo da área de Toy Story, nós fomos direto para Hollywood Boulevard na atração do Mickey e da Minnie, que é o Mickey e Minnie Runaway Railway. Muito legal, conta a história do Mickey e da Minnie, tem eles em várias versões. Foi bem divertido, é um carrinho que vai te levando por vários cenários. Tem também o Pato Donald e a Margarida, né, nessas projeções, o próprio Pluto, o Pateta. Então foi bem legal relembrar essa história. E foi uma atração também que teve, acho que uns 40 minutinhos. Não, acho que foi uns 35, 30 minutos de fila. É pouca fila para essa atração. E ela é dentro do Teatro Chinês, que é um dos locais que à noite vai ter uma projeção de luzes e também alguns fogos ali junto. E é a porta de entrada, vamos dizer assim, do parque. Se a gente tem o castelo no Magic Kingdom, no Hollywood Studios é o Teatro Chinês, o grande símbolo do parque. Então é ali que acontecem essas projeções e dentro dele é que nós vamos ter então a atração do Mickey e da Minnie. Bem pertinho dali ficava a área para tirar então fotos com os personagens de Star Wars. Ali naquele dia tinha o Chewbacca e o Darth Vader. São 2 filas separadas, tá? São 2 atrações. Fica uma do lado da outra, obviamente, uma salinha do lado da outra. Mas primeiro você vai tirar foto com um, depois você vai tirar foto com o outro. Então são 2 filas, conta como 2 atrações, tá? Porque ali foi em torno de 15, 20 minutinhos ao máximo, porque as pessoas param, elas abraçam, né, os personagens e tudo mais. É importante dizer que foram os únicos 2 encontros com personagens que eles disseram que o personagem não assina, senão ele assina, ele te dá um autógrafo se você quiser. E também o Chewbacca a gente abraça ele, por quê? Porque o personagem dele é alguém amigável, né? O Darth Vader não, o Darth Vader é o quê? Né? Aquele é o vilão, vamos dizer assim, do filme. Então ele vai ter a postura de vilão, ele não encosta em você, ele não chega perto, ele não te abraça, né? Você vai lá, fica do ladinho dele assim, dá até um pouquinho de medo, tira a foto e vem o próximo, né? Mas foi bem legal, foi bem muito atencioso o atendimento da Disney nesses encontros com personagem. Então, saímos dali, né, onde a gente foi ver o Chewbacca e o Darth Vader. Olhamos assim para uma atração que é de Disney Junior e enxergamos que o Pluto. E é óbvio que o Pluto fez parte da nossa infância. O que fizemos? Corremos para fila. Não é um lounge, assim como ficavam os personagens de Star Wars. Era ali na rua mesmo, né? Na calçada que ele ficava para fotografar. E tinham outros personagens de Disney Junior que eu vou dizer para vocês que hoje eu já nem conheço mais, né? Todos os personagens. Mas tinha mais um ou 2 ali fotografando. A gente correu pro Pluto, que era o que a gente conhecia. Então a gente foi mais aí uma atração, mais um encontro com o personagem ali na calçada mesmo, na saída do lounge do Star Wars. Aí a gente tinha algumas opções, né? Chegamos aí nessa parte, é perto do Teatro Chinês, né? Daria para nós seguirmos, então, e irmos em direção à Torre do Terror e à Montanha-Russa do Aerosmith, mas nós optamos por fazer o contorno ao redor do Teatro Chinês e ir para a área de Echo Lake. E lá a gente foi também mais uma atração do Star Wars, que ela fica fora da área de Star Wars, é um simulador. Bem legal também, óbvio que não dá para comparar com a Millennium Falcon, porque esse simulador de Star Wars
é mais antigo, que é o Star Tours, mas nós fomos e foi bem legal também. Eu recomendo, é uma atração bem legalzinha assim de ir. Ali pertinho também tinha o encontro com o Mickey e com a Minnie. E aí sim era só uma fila, pessoal. Primeiro você encontra a Minnie numa sala, depois você segue por um corredor e encontra o Mickey feiticeiro, né? Com aquela roupa de feiticeiro dele, que tem alguns desenhos, né? Que a gente assiste na TV. E daí lá, então, ele não tá com a roupa tradicional, é isso que eu quero dizer. Ele tá vestido de feiticeiro. Então aí é um único encontro com personagens que eu fui, que numa fila você encontrava os dois. Tá? Contornando o parque, né, tem uma área onde tem a atração dos Muppets. A gente não foi, né, nessa atração, mas nós contornamos ao ponto de chegar de novo na entrada de Star Wars ali. E então nós seguimos sim para onde tem ali as atrações da Torre do Terror e da Montanha Russa do Aerosmith. Sempre parando nas lojinhas, olhando os detalhes, se tinha fome, parava, comprava alguma coisa para comer. Então, assim, a gente ia para não ter que voltar de novo naquela área de novo, porque é muito cansativo e é muita caminhada para um dia só. Então, o que a gente pudesse poupar, vamos dizer assim, né, do nosso esforço, melhor. E a gente seguiu então lá pra Torre do Terror, ela também tava muito pouca fila, acho que era 15 minutinhos. Entramos. Confesso que no início eu tava com um pouquinho de medo, mas assim, é muito divertido, assim, a queda é muito legal. Não tem nada a ver, assim, com o elevador do Beto Carreiro, com a Big Tower, que é uma coisa mais radical. Ali até criança ia, então foi bem divertido, assim. Foi uma atração que me surpreendeu, que ganhou meu coração, de fato. Porque ela não oferece, assim, nenhum tipo de risco. Ela é bem divertida, assim, a queda. E é legal porque nunca é a mesma queda. Eles têm não sei quantos tipos, né? Que você vai entrar lá e você pode pegar uma sequência ou outra, né? Então isso é bem bacana também. Minha opinião sobre a montanha-russa do Aerosmith. Assim, ela não é tão radical, não é a melhor montanha-russa, assim, que eu já fui. Ela é mais, assim, no escuro, ela é bem temática, assim, né, enfim. Mas eu confesso que eu fico um pouco tonta nessas montanhas-russas internas, né, que a gente vai meio que no escuro e tudo mais. Então, pra mim, não foi uma coisa, assim, que superou as minhas expectativas. Foi legal, mais ou menos, né. E a gente aproveitou que tava ali, então tiramos algumas fotos, fomos até a área de carros, a gente não entrou lá, né? Que tem uma atração, é tipo um showzinho que tem, a gente não foi. Mas a gente tirou foto dos carros que estavam ali fora, bem iguaizinhos do filme, bem legais. E depois a gente voltou, então, e seguiu já para onde ia ser o show do Fantasmic, que é bem perto ali de onde é a Torre do Terror. Quanto tempo antes, Paula? Uma hora antes, nós fomos no banheiro e já tínhamos ali algumas guloseimas para que a gente sentasse, comesse a nossa janta e assistisse o Fantasmic no primeiro horário, porque naquele dia em que nós estávamos no parque, tinham dois horários para o show. O que isso quer dizer? Eu não sei se isso acontece em outros dias do ano, não sei afirmar para vocês, teria que pesquisar. Mas nós pegamos o horário das 8. Por quê? Porque 8h30 termina o Fantasmic, mais ou menos meia hora de show, e ele é bem pontual. E às 8h45, na frente do Teatro Chinês, teria o outro show que acontece lá com projeções e também com fogos. Então nós fomos num, saímos rapidinho para ir no outro, né? Então uma hora antes nós pegamos um lugar fantástico no Fantasmic, assim bem de frente pro palco, ali no meio, então deu para assistir tudo muito bem, não assistimos de lado, né? Enfim, tem show de projeção de luzes nas águas. Então assim, para mim foi o melhor show assim de encerramento que eu já vi, melhor que o do Magic Kingdom, né? Porque tá, tudo bem, a gente espera por ver os fogos no castelo, mas ali ele conta uma história e demora em torno de meia hora pra terminar, né? Então vem os personagens, eles aparecem do nada, assim, passam barquinhos, então é muito bem feito, muito legal. Recomendo. E assim,
Ah, precisa ir 1 hora antes? Cara, uns 45 minutos antes você tem que estar lá, senão você pega um lugar muito no canto. E não é que você não vai enxergar o show, mas é que fica, né, meio comprometido aí se você vai querer gravar alguma coisa, se você quer de fato olhar ali tudo de frente. Então, bote na balança o que, que vale a pena pra você. Pra mim, valia a pena já ficar lá sentada esperando o início do show. Por último, nesse dia, assistimos então o show de projeções na frente do Teatro Chinês, muito bonito também, muito legal, muito organizado, tudo é muito, 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 estou falando assim, mas é porque essa é a minha, que ficou assim a visão do que eu vivi nesses dias dentro da Disney. Por último, já eram 9 horas, nós voltamos para a Rua da Entrada, que é a rua principal, na Hollywood Boulevard, e ali as lojinhas ficam abertas até mais ou menos 1 hora depois que o parque fecha. Então, mais uma dica: não perca tempo indo nas lojinhas logo que você entra no parque. Eu sei que a gente quer ver tudo, que a gente quer comprar tudo, que é caro, daí a gente vê que a gente não pode comprar, enfim, e demora. Tá tudo certo. Não vão nas lojinhas logo que você entra no parque. Por quê? Porque você pode ir à noite. E elas ficam ainda mais bonitas e iluminadas. Então, eu deixaria para aproveitar essa 1 hora, vamos lá, depois que o parque já fechou e você já fez a maioria das atrações que você queria. Então, vale a pena fazer essa estratégia aí e ganhar mais um tempinho para você aproveitar indo, sei lá, em algum outro show, em alguma atração que faltou. E assim foi o nosso dia no Hollywood Studios. Nós priorizamos atrações e 2 shows, basicamente, que foi o Fantasmic e o show de projeções na frente do Teatro Chinês. Nós não assistimos os outros shows que tem ali do Indiana Jones, da Frozen. Isso ficou para um segundo momento, uma segunda ida. Não era a nossa prioridade. Então, de novo, né? Vai daquilo que você traçou para o seu dia, pessoal, que você quer colocar assim à frente como ponto principal, né? Para nós não é. Nós conseguimos ir em 14 atrações. Quando eu falo atrações, são 14 filas. Porque encontro com personagem, como eu falei, o único que você via 2 personagens numa única fila no Hollywood Studios era o do Mickey e da Minnie, né? Então, vamos lá. Cada uma dessas filas era um tempo que você tirava para você ir lá numa atração. E encontro com personagem é considerado atração. Então a gente foi em 14 filas, logo 14 atrações a gente conseguiu fazer em um dia no Hollywood Studios. E agora, pessoal, terminado o vídeo, eu quero agradecer a atenção de vocês. Eu espero que a minha estratégia de parque ajude vocês a entender um pouquinho mais qual foi a sequência de atrações que a gente fez no Hollywood Studios. Eu vou pedir de novo, né, que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, para que cada vez eu possa trazer mais dicas aí para vocês das viagens que a gente fez. E acompanhe a série agora, que vai começar de Orlando e Miami, né? Começando hoje falando do Hollywood Studios, mas vai ter muito mais parque, muito mais atrações gratuitas aqui para vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.